Hora agora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado. O Theo Takar já está aqui comigo, editor-chefe do BDM Online. Theo, esse Ibovespa agora só quer saber de recorde, né? Bom dia, meu querido. Bom dia, Débora. Pois é, virou uma festa na Bolsa. Mas antes de começar a falar da Bolsa, eu vou falar de Brasília também, que vou te falar, viu, o pessoal por lá começou o ano a todo vapor, né? Câmara e governo federal aí fecharam um acordo e os deputados aprovaram ontem à noite, né, reajustes salariais para os servidores do Executivo e do Legislativo, seguindo aí o aumento do pessoal do Judiciário e também a reestruturação de carreiras do TCU, que foi aprovado aí no final do ano passado, né? Só no Executivo o impacto previsto aí com os aumentos é de 4,3 bilhões de reais para esse ano, né? No legislativo, a proposta aprovada cria aí penduricalhos de licença compensatória que representam um custo de 800 milhões de reais e permite que os salários dos servidores do Congresso ultrapassem o teto constitucional, que hoje é de 46 mil reais. Horas depois da aprovação na Câmara, o projeto também já passou por votação simbólica no Senado e agora vai para a sanção do presidente Lula. A Câmara também aprovou ontem, né, um projeto de lei que cria 16 mil cargos no Ministério de Educação e outros 1.500 cargos no Ministério de Gestão e Inovação, além de um Instituto Federal na cidade de Patos, na Paraíba, que é a cidade onde o prefeito é o pai do Hugo Mota, né, o presidente da Câmara. O impacto orçamentário dessas medidas é estimado em mais de 5 bilhões de reais nesse ano. E por falar no Mota, né, ele será recebido hoje para um jantar com o Lula, junto aí com outras lideranças da Câmara, lá na Granja do Turco. Parece que o clima entre o legislativo e o executivo melhorou aí depois daquelas tensões que a gente viu no final do ano passado. Inclusive, o Mota tem sinalizado que vai dar celeridade aí às pautas do governo para aprová-las aí antes que os deputados e senadores se dediquem aí às suas campanhas à reeleição lá para outubro, né? Ontem, o presidente da Câmara prometeu aí que vai discutir o fim da escala semanal de trabalho na semana que vem, né, a escala 6 por 1, afirmando aí que o assunto precisa de uma PEC, que já há algumas em tramitação. Já o agora ex-líder do PT na Câmara, né, o Lindeberg Farias, afirmou que o governo prepara o projeto para ser enviado em regime de urgência a pedido do presidente Lula, Débora. É isso, olha, e a Bolsa brasileira continua aí cravando esses recordes, como falamos há pouco. Ontem parece que a culpada, né, ou o grande motivo por toda essa festa foi a ata do Copom, é isso, Theo? Pois é, né? O Ibovespa ignorou as quedas das bolsas lá em Nova York e voltou a marcar novos recordes ontem, né? Alta de 1,58%, 185.674 pontos no fechamento, depois de bater uma máxima histórica aí na casa dos 187 mil pontos. Um dos fatores para essa animação, de fato, foi a ata do Copom, né? Que fez os investidores reforçarem aí a aposta inicial de um corte maior da Selic, né? De meio ponto percentual a partir da reunião de março. Não dá para dizer que o texto da ata tenha sido explícito, né, sobre esse ritmo de queda dos juros, mas os economistas consideraram que o documento, pelo menos, foi neutro, né? Só o fato do Banco Central aí não ter desestimulado no texto a expectativa aí majoritária do mercado, né, de que na semana passada, que já representou uma espécie de sinal verde aí para um corte de meio ponto no comunicado, né? Se ele quisesse mudar esse consenso, né, o BC certamente saberia aí como fazer no texto da ata ontem, né? Dessa forma, a serenidade, né, que tinha sido citada no comunicado da semana passada, perdeu o protagonismo nessa ata, enquanto a menção à melhora na inflação corrente e nas expectativas acabou ganhando destaque. Além disso, né, a recente queda do dólar se mantém aí como um fator importante, né, e favorável para a redução dos juros. Além disso, né, se o ritmo de redução da Selic vai depender também de fatores econômicos, né, a queda de 1,2% que a gente observou na produção industrial em dezembro, né, divulgada ontem, bem maior que o 0,5% de redução que era esperado pelos economistas, já deu aí motivos para que o mercado siga nessa confiança aí de um corte da Selic para 14,5% no mês que vem, Débora. É isso, e hoje temos a abertura da temporada de balanço oficialmente aqui na Bolsa Brasileira, Theo, com os grandes bancos. Qual que é a expectativa, então, para esses resultados? Isso aí, né? A Santander e Itaú abre a temporada de balanços aqui no Brasil hoje, né? O Santander, inclusive, já divulgou seus números agora cedo, né? Um lucro Uhum. líquido recorrente de 4,86 bilhões de reais no quarto trimestre de 2025, que representa uma alta de 6% na comparação com o mesmo período de 2024, né? O resultado veio aí em linha com a projeção dos analistas, né? Que esperavam
o lucro de 4,80 bilhões, 0,80 bilhões de reais, né? No acumulado de 2025, o lucro recorrente do Santander ficou em 15,6 bilhões, com crescimento de 12% aí sobre 2024. Depois do fechamento do mercado, é a vez do Itaú, né? A expectativa dos analistas é que o lucro do quarto trimestre venha na casa dos 12 bilhões de reais, que representaria um aumento de 12% em relação ao quarto trimestre de 2024. Nos Estados Unidos, a temporada de balanço segue a todo vapor hoje, né, com o resultado da Alphabet, né, a controladora do Google, além da Qualcomm, né, ambas aí depois do fechamento dos mercados. E ontem à noite saíram os números da AMD, cujas ações, inclusive, despencaram 8% no after hours, mesmo depois do resultado até melhor que o esperado, né? O lucro ajustado da AMD ficou em US$ 1,53 por ação no quarto trimestre, acima da projeção que era de 1,32. A receita somou 10,2 bilhões de dólares, melhor que o consenso do mercado que era de 9,6 bilhões de dólares, né? A forte queda das ações foi atribuída aí pelos analistas a uma fuga dos investidores do setor de tecnologia, que já tinha sido observada, né, durante o pregão de ontem aí, por causa das preocupações com os investimentos elevados das empresas em inteligência artificial. Outra empresa aí que soltou resultado ontem de noite, por lá, né, foi a Supermicro Computer, né? As ações ficaram praticamente estáveis no after hours, apesar do balanço positivo. O lucro por ação ficou em 69 centavos de dólar no segundo trimestre fiscal, acima da projeção que era de 49 centavos. A receita somou aí 12,7 bilhões de dólares, também superando a expectativa de 10,4 bilhões. E na agenda de indicadores para hoje, né, temos o relatório de empregos do setor privado nos Estados Unidos, né, que a ADP divulga às 10h15 da manhã pelo horário de Brasília. Às 11h45 sai a leitura final do índice de atividade, o PMI do setor de serviços, que é medido pela S&P Global, e ao meio-dia o mesmo dado medido pelo ISM. Em seguida, ao meio-dia e meia, temos o dado semanal de estoques de petróleo por lá. E aqui no Brasil, o PMI de serviços sai às 10 da manhã e de tarde, às 2h30, o Banco Central divulga o fluxo cambial semanal, Débora. É isso, vamos então aguardar. Meu querido, muito obrigada, um ótimo dia para você, te espero aqui amanhã. Uma boa quarta-feira para você, Theo. Obrigado, até amanhã. Tchau, Até tchau. mais.